Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento, autor e comentarista de lições bíblicas da CPAD. E hoje, como é de costume, vamos fazer mais um comentário de lições bíblicas da CPAD. Nós estamos chegando à 11ª lição do trimestre, nesse trimestre que nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a lição de hoje nós vamos falar sobre compromissados com a evangelização. Antes de entrarmos propriamente no estudo de hoje, eu queria deixar aqui o meu pedido para você que ainda não é inscrito no canal, você que não é inscrito ainda, inscreva-se, faça parte dessa comunidade, ative também o sininho para que você possa receber a notificação pelo YouTube assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal. Então a lição de hoje tem por título Compromissados com a evangelização. O texto áureo diz assim: Por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, está em Romanos capítulo 1 e o versículo 16. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Então, hoje o tema da nossa lição é falar sobre evangelização, o compromisso da igreja e, nesse caso, o compromisso do verdadeiro pentecostalismo com esse trabalho, com essa vocação que nos compete. E nós teremos a oportunidade de perceber que essa responsabilidade, esse compromisso se encontra presente na Igreja do Senhor de maneira geral, e nós vamos perceber também o compromisso que há historicamente por parte das igrejas pentecostais em realizar essa atividade. Nós vamos destacar também que é inegável, não há como negar o compromisso, o envolvimento das igrejas pentecostais com as atividades missionárias e também evangelísticas. Essa é a razão, inclusive, do grande crescimento das igrejas pentecostais ao longo do século XX, quando as igrejas pentecostais, a partir de 1910, dentro dessa acepção moderna, elas passaram a existir, mas também agora no início do século XXI, nós temos ainda um grande crescimento por parte das igrejas pentecostais em nível global, mais especialmente dentro daquele que os teólogos chamam de sul global. Portanto, é mais uma lição muito rica para nós debatermos sobre esse assunto, sobre a concepção pentecostal, sobre esse ponto bíblico. E também, ao longo dessa nossa reflexão, nós vamos compreender os elementos que caracterizam a teologia da salvação para as igrejas pentecostais. Esse é mais um elemento também crucial dentro desse ponto, que é um ponto que diz respeito ao anúncio do Evangelho. Para isso, o comentário está dividido em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a evangelização como prioridade. O segundo fala sobre Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro sobre evangelização local e transcultural. Logo no primeiro tópico, a evangelização como prioridade. O comentarista já destaca o sentido do que é evangelização e também evangelho. Ele começa lembrando que essa palavra evangelho ou evangelho no original vem de 2 palavras gregas, eu, que significa bem ou bom, e angelia, que significa mensagem. De forma que evangelho nada mais é do que uma mensagem de boas novas, é um anúncio daquilo que o Senhor nos legou para poder anunciar. De forma que o evangelho envolve exatamente o anúncio, a proclamação da salvação em Cristo Jesus por causa da sua morte ali na cruz do Calvário, possibilitando assim a salvação a todo o mundo, conforme nós lemos em João capítulo 3 e o versículo 16. O ponto de partida para o anúncio do Evangelho e a necessidade de salvação de cada ser humano é o ponto de partida das Escrituras que afirmam que o ser humano, na sua condição natural, ele está morto em pecados e ofensas. Isso em virtude da queda do primeiro casal lá no Jardim do Éden, como nós já estudamos em outras lições anteriores.
Uma vez que o homem está afastado de Deus por conta do pecado original, por conta da sua rebelião contra Deus, o homem precisa encontrar esta salvação que o liga diretamente a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se nós estamos destituídos da glória de Deus, estamos afastados da glória de Deus, nós precisamos nos voltar para Deus. Eis aí o sentido da palavra religião, que significa religar. Mas nós temos estudado e nós temos entendido que o anúncio do Evangelho é um anúncio de boas novas e é um anúncio de boas novas que vem acompanhado da graça de Deus. Ninguém consegue chegar a Deus através dos seus próprios méritos. E este é o foco do Evangelho e principalmente da evangelização, que é o papel da igreja em realizar o anúncio dessa bela mensagem que pode chegar a todo o homem. E aqui está o papel da igreja cristã, no sentido de cumprir esse mandamento, esse mandado que fora estabelecido por Deus para anunciar o Evangelho a toda criatura. Nesse sentido, o comentarista ele lembra que a Igreja do Senhor é a agência divina incumbida de anunciar as boas novas desse reino de Deus. Vale lembrar, portanto, que esse papel, essa missão de anunciar o reino de Deus não é uma faculdade, mas é uma obrigatoriedade por parte da igreja, por parte de todo crente. Veja o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando Paulo diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E mais especialmente esse mandato nós vamos perceber, nós vamos extrair principalmente do texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 16 e o versículo 15, palavras de Jesus, quando ele declarou: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o trabalho de evangelização é um trabalho que compete à Igreja do Senhor, compete a cada crente, para que possa dar a conhecer ao ser humano aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, abrindo a possibilidade dessa reconciliação do homem com Deus. E essa compreensão estava muito presente na igreja primitiva. Na medida em que nós olhamos a formação da igreja primitiva, o crescimento da igreja primitiva, principalmente a partir dos relatos dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que os discípulos estavam comprometidos com o cumprimento desse ide. Aqui é interessante até nós lembrarmos que os discípulos, a igreja primitiva, estava muito consciente que eles seriam testemunhas de Jesus. Jesus havia dito para eles, e ser-me-eis, a Bíblia diz para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles seriam o que? Testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E aqui é interessante porque a igreja primitiva tinha a convicção de que eles foram chamados, assim como nós fomos chamados, para anunciar o Evangelho. De forma que o recebimento daquele batismo no Espírito Santo, a virtude que haveria de vir sobre os discípulos, era exatamente com o propósito de capacitar, de dar coragem, de dar a destemor na vida dos discípulos, não para que eles ficassem somente entre eles aquelas bênçãos, essas virtudes, mas que eles pudessem anunciar o Evangelho a toda a criatura. É por isso que ao lermos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que uma das palavras que mais define a igreja primitiva ali é a palavra querigma, além de outras palavras que definem a igreja primitiva, mas ela pode ser definida a partir dessa palavra querigma, que significa proclamação. A prova disso está presente bem nesse dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas, e quando o apóstolo Pedro passa a explicar o que estava acontecendo ali,
Logo ao final, depois que ele fala o que estava acontecendo, que era o cumprimento da profecia de Joel, ele passa a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ele vai dizer que Jesus morreu e era o Senhor de todas as coisas. E de repente, as pessoas perguntam então o que eles deveriam fazer. Veja o que está em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que logo no dia de Pentecostes se cumpre o papel da igreja do Senhor, nesse caso dos discípulos, de anunciar o reino de Deus. Fica ali evidente que a igreja estava comprometida com esse anúncio do evangelho a toda criatura, principalmente no dia de Pentecostes. Já o segundo tópico vai falar sobre Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui o comentarista nos traz os elementos que caracterizam a forma de anunciar a salvação por parte das igrejas pentecostais. O fato é que os pentecostais anunciam o evangelho de maneira muito simples, destacando o amor de Deus pelo pecador. Mas do ponto de vista teológico, quais são os elementos, quais são os distintivos que caracterizam a nossa soteriologia, isto é, o estudo da salvação? Porque a forma como nós compreendemos a salvação à luz das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, isso nos leva a anunciar o Evangelho de uma determinada forma. Ou seja, as nossas convicções soteriológicas, elas definem a forma como nós iremos anunciar o Evangelho para as pessoas. O comentarista, nesse segundo tópico, recorda que a nossa teologia procede das Escrituras e não necessariamente de algum teólogo em particular. De fato, o comentarista lembra aqui que a teologia pentecostal ela parte de uma interpretação das Escrituras e não deve a sua fundamentação a nenhum teólogo. Ele fala sobre sem a intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. É claro, toda construção teológica, toda compreensão teológica por parte do pentecostalismo nada mais é do que uma reflexão a partir das Escrituras Sagradas. É aquilo que nós estudamos em uma lição anterior acerca do compromisso das igrejas pentecostais com o princípio da Reforma Protestante, que é o sola scriptura. Mas também nós tivemos a oportunidade de aprender, o sola scriptura depende também de uma interpretação, precisa de uma tradução que lhe dá as bases a partir da qual a própria Escritura será interpretada. E nesse sentido, o pentecostalismo ele não parte de um vácuo, ele não parte de um vazio, ele faz parte de uma tradição teológica. Fazemos parte de uma tradição não somente teológica, mas também eclesiástica. Nesse sentido, quando nós olhamos para a história do pentecostalismo, a história das igrejas pentecostais, nós vamos realmente chegar à conclusão que a nossa história e a nossa base soteriológica, ela não se coaduna com a tradição calvinista. Ela não está vinculada aos ensinos do teólogo protestante, o teólogo ou o reformador chamado João Calvino, mais especialmente as suas concepções acerca da teologia da salvação. Dentro da tradição pentecostal, o que nós vamos perceber é que há uma convergência, há uma sintonia para a compreensão daquilo que o arminianismo defende sobre a salvação. E o que é o arminianismo? É uma compreensão teológica que parte do teólogo holandês chamado Jacob Arminio. Vale lembrar, isso não significa dizer que Jacob Arminio ele seja infalível, não é isso. O que nós vamos perceber é que há uma convergência na história das igrejas pentecostais, alinhando-se à compreensão de Jacob Arminio acerca da teologia da salvação. Tanto que no Brasil nós temos a publicação das chamadas Obras de Arminio,
ali nessas obras que foram publicadas pela CPAD, nós temos todos os escritos que foram produzidos por Jacó Armin. E na medida que nós estudamos o seu pensamento, mais especialmente a sua concepção sobre a teologia da salvação, nós vamos ver que há uma convergência da teologia pentecostal para com a teologia arminiana no que diz respeito à teologia da salvação. E é preciso dizer que há uma distância muito grande nas concepções da soteriologia, na doutrina da salvação, na perspectiva calvinista, da perspectiva da salvação, na perspectiva do pentecostalismo que se alinha ao arminianismo. Só para você ter uma ideia e para compreendermos melhor esses elementos que caracterizam a soteriologia pentecostal, vamos ver aqui os 5 lemas que definem a soteriologia ou as doutrinas da salvação na perspectiva calvinista. São 5 pontos que caracterizam a soteriologia calvinista. Primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. E quinta, perseverança dos santos. Desses elementos, nós vamos perceber que a teologia pentecostal converge somente para a depravação total. E o que é a depravação total? É o ensinamento bíblico que diz que o ser humano ele encontra-se em pecado, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o homem, por si só, não consegue, no seu estado natural, chegar-se até Deus. Fora esse elemento, os demais elementos que compõem a soteriologia calvinista não se adequam à soteriologia pentecostal. Por exemplo, eles defendem a chamada eleição incondicional. É claro que a eleição é uma doutrina bíblica. É claro que a eleição encontra-se nas Escrituras. Mas a ideia de eleição incondicional é uma compreensão que diz que Deus elegeu alguns para a salvação e outros não foram eleitos para esta salvação. É aquilo que é chamado também de dupla predestinação. Deus teria predestinado alguns para a salvação e outros para a condenação eterna. Essa não é a compreensão da teologia da salvação na perspectiva pentecostal. Um terceiro elemento que caracteriza a soteriologia calvinista é a expiação limitada. Uma vez que Deus elegeu algumas pessoas, significa então que a expiação, ou seja, a morte dele na cruz do Calvário, não se estende a todas as pessoas, mas se estende tão somente aos eleitos. Esse elemento nós vamos ter a oportunidade também de perceber, e o comentarista também estabelece muito bem isso aqui no segundo item do segundo tópico, que não se enquadra na teologia da salvação na perspectiva pentecostal. O quarto elemento da soteriologia calvinista é chamada graça irresistível. Ou seja, já que Deus elegeu alguns, que a sua morte se estende somente a alguns, esses que foram eleitos, Deus os atrairá através da sua graça, e a essas pessoas não pode, portanto, ser negado a atuação de Deus na vida dela. Ou seja, a graça de Deus é irresistível. Aquele que é eleito não tem como rejeitar essa salvação ou essa comunhão com Deus. E por fim, o quinto elemento que define a soteriologia calvinista é a perseverança dos santos, significando dizer, portanto, que esses eleitos, uma vez que eles foram salvos, eles permanecerão em Deus, independentemente das circunstâncias, ou seja, eles vão perseverar até o fim. Eles não vão desviar e não vão se apostatar, não vão cair da graça. Ou seja, há um eleito, uma vez salvo, será para sempre salvo. Em linhas gerais, é exatamente isso que os 5 pontos da soteriologia calvinista apresenta acerca da salvação, e que vai impactar diretamente na forma como se prega o evangelho. É claro, como bem destaquei, o pentecostalismo
concorda somente com o primeiro ponto, que é o ponto da depravação total, que é essa convicção de que o homem encontra-se no seu estado natural, afastado de Deus, e ele não consegue chegar a Deus pelo seu próprio mérito, pelos seus esforços. Embora que, dentro da perspectiva pentecostal, nós demos uma ênfase à imagem de Deus. Ou seja, o homem, mesmo no seu estado de pecador, mesmo afastado de Deus, ele mantém a imagem de Deus em si, aquilo que nós chamamos de imago Dei. Porém, essa imago Dei mantém no ser humano essa consciência do certo e do errado e essa fagulha divina em si. Porém, por si só, isso não possibilita o homem chegar-se a Deus. Esse é o primeiro elemento que caracteriza os 5 pontos da soteriologia na perspectiva pentecostal, que, volto a dizer, se alinha à teologia arminiana. O segundo ponto que caracteriza a teologia da salvação na perspectiva pentecostal é a eleição condicional. Ou seja, nós não acreditamos numa eleição incondicional, nós acreditamos numa eleição condicional. Enquanto a predestinação é o plano de Deus para os salvos, a eleição significa aqueles que foram escolhidos para a salvação. Mas observe o seguinte, a eleição, do ponto de vista bíblico, ela sempre vai envolver a presciência de Deus e, no primeiro momento, ela sempre será corporativa. Vale lembrar que dentro das Escrituras existem elementos que caracterizam a eleição. Primeiro, a eleição que nós vamos ver é a eleição de Cristo como Salvador do mundo, a eleição de Israel como uma bênção no Antigo Testamento para levar as pessoas a conhecer a Deus, e nós sabemos que no Antigo Testamento Israel acaba não cumprindo esse plano, e no Novo Testamento nós temos a eleição da igreja para ser canal de bênção do ponto de vista da reunião dos santos, e por fim que nós temos a eleição individual. Perceba que o ponto de partida é a eleição corporativa e nunca a eleição individual. Porque a eleição individual, para uma pessoa dizer que ela é eleita, aí sim existem condicionantes. E quais são essas condicionantes que a Bíblia nos apresenta? Fé e arrependimento. Ou seja, o homem, ele precisa se depositar fé em Deus e arrepender-se dos seus pecados para que ele seja salvo. Isto é, as boas novas, o Evangelho apresenta a salvação em Cristo, mas o homem precisa aceitar. Nesse sentido, o terceiro elemento que caracteriza a soteriologia pentecostal é a expiação ilimitada, ou seja, é a compreensão de que Jesus morreu por todos e por cada um. E aqui o comentarista troca nesse ponto quando ele fala sobre a diferença entre a expiação limitada e a expiação ilimitada. Como eu disse, a expiação limitada, ela refere-se ao quê? O comentarista diz assim, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O comentarista prossegue. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos entre os outras passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Ou seja, enquanto os defensores, ou enquanto a expiação limitada diz que Jesus morreu não por todos os seres humanos, mas somente por todos os crentes, os pentecostais afirmam, à luz das Escrituras, que Jesus morreu por todas as pessoas. João 3,16 é uma prova máxima disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, veja, todo aquele, olha a abrangência,
todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que os exegetas, os teólogos calvinistas sempre vão olhar para essas palavras todos, retirando essa característica de abrangência e aplicando somente aos eleitos, mas com a devida vênia e com o devido respeito, mas nessas passagens não há como restringir a aplicação dessas palavras todos a somente algumas pessoas. Aliás, seria uma grande injustiça da parte de Deus proporcionar a salvação somente a alguns poucos eleitos, sem que fossem facultados aos demais a possibilidade de serem salvos. E o que é, portanto, a expiação ilimitada? O comentarista diz: isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João, capítulo 4, versículo 42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Veja o que está em 1 João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, aí ele prossegue, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, não há como restringir a graça de Deus somente a uma parte das pessoas ou aos eleitos, aos predestinados. A Bíblia nos apresenta essa expiação como uma expiação ilimitada. O sangue de Jesus é capaz e é poderoso para salvar qualquer pecador. Esta é a ênfase da nossa pregação. Porque se nós anunciamos o Evangelho dizendo que Jesus salva o pecador, e se ele não tiver morrido por todas as pessoas, nós estaremos mentindo. Como que eu digo que Jesus salva o pecador se eu creio que ele não morreu por todos? É uma incoerência aqui. Então, mantendo a sua coerência bíblica na sua reflexão das Escrituras, os pentecostais dizem e acreditam que Jesus morreu por todas as pessoas. Agora eu abro aqui um parênteses para dizer que ao afirmar que Jesus morreu por todas as pessoas, não significa defender o chamado universalismo, que é um pensamento teológico que afirma que todas as pessoas serão salvas ao final. Não é isso. Uma coisa é dizer que Jesus morreu por todas as pessoas, a outra coisa é dizer que todos serão salvos ao final. Porque, como bem destaquei logo no início, Jesus morreu por todas as pessoas, mas a consecução, a finalização dessa salvação na vida do indivíduo, na minha vida, depende de uma ação da minha parte. Ou seja, eu preciso ter fé, arrepender-me dos meus pecados e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, ele morreu por todos, mas o acesso à salvação se dá a partir de uma resposta minha a esse convite da salvação. Aliás, é o quarto elemento que caracteriza a teologia da salvação na perspectiva pentecostal. Jesus morreu por todas as pessoas e ele atua com a sua graça para que nós sejamos salvos. Enquanto os calvinistas defendem a graça irresistível, nós defendemos a graça resistível, ou seja, nós pregamos o Evangelho, as maravilhas de Deus estão presentes no universo, o Espírito Santo trabalha no coração do homem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo Deus trabalhando no nosso coração, nós podemos aceitar ou não. Isso significa que a graça ela é resistível. E a Bíblia vai nos chamar a atenção sobre isso, para nós não resistirmos à voz do Espírito Santo. Nesse ponto, nós acreditamos na chamada graça preveniente. E o que é graça preveniente? É a ideia bíblica segundo a qual nunca é o homem que vai até Deus para a salvação. É Deus sempre que vai ao homem para que ele seja salvo. Aliás, eu tenho aqui 2 vídeos que tratam sobre esse assunto, que foi objeto de um livro que escrevi com essa temática, Graça Preveniente. Isso porque a Bíblia sempre diz que o primeiro passo da salvação é sempre dado por Deus.
A Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que ele nos fez ovelhas do seu pasto e não a nós que nos fizemos ovelha do pasto dele. Foi ele quem nos escolheu, não nós quem o escolhemos. Então, aqui está um elemento. Muitos afirmam que a teologia pentecostal é uma teologia legalista e uma teologia semi-pelagiana, porque colocaria o mérito da salvação na ação humana. E isso é um equívoco. Se nós observarmos muito bem a nossa história, a nossa teologia verdadeiramente por parte daqueles que estão produzindo teologia, nós vamos perceber essa presença da graça de Deus na nossa declaração de fé. E por fim, nós acreditamos também na segurança em Cristo. O homem ele pode aceitar a Jesus, mas pode se apostatar, pode se desviar. Então nós acreditamos na segurança em Cristo. Nós somos salvos enquanto estamos em Cristo, estivermos nele. Ele é o fundamento da nossa salvação e é ele quem mantém a nossa vida espiritual. Nesse sentido, a partir dessa compreensão de que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, isso dá ânimo, isso dá ímpeto para os pentecostais anunciarem a salvação em Cristo Jesus, uma salvação que está disponível a todo aquele que quer ser salvo. Essa é uma característica muito clara da teologia da salvação na perspectiva pentecostal. Foi exatamente esse tipo de mensagem, muito simples, mas muito profunda, que foi responsável pelo crescimento das igrejas pentecostais no mundo todo. E não somente das igrejas pentecostais, mas também do cristianismo em nível global, por conta dessa força missionária e evangelística que nos caracteriza, como vamos ver no terceiro tópico. E o terceiro tópico fala sobre evangelização local e transcultural. Como havia mencionado anteriormente, o pentecostalismo verdadeiro ele é reconhecido pelo seu vigor evangelístico e missionário. Até mesmo aqueles que não são pentecostais, eles reconhecem essa verdade. O Alistair McGrath, um teólogo anglicano, no seu livro Revolução Protestante, ele diz que o pentecostalismo foi responsável por uma renovação dentro do próprio protestantismo. Primeiro ele diz que as igrejas pentecostais, elas descendem da reforma protestante, mas ao mesmo tempo, por conta do seu vigor evangelístico, do seu dinamismo, o próprio pentecostalismo foi responsável por proporcionar uma renovação dentro do próprio protestantismo. E o que caracterizou a igreja pentecostal ao longo dessa sua atuação histórica foi exatamente a sua ênfase na pregação, no anúncio do reino de Deus a todas as pessoas. Primeiramente, dentro das camadas mais pobres da sociedade, mas depois também para as outras camadas da sociedade. Se nós olharmos o crescimento, o surgimento das igrejas pentecostais nos Estados Unidos, ali em Topeka, nos Estados Unidos, e depois a expansão que acontece no mundo todo, para a Inglaterra, para a América do Sul e para o Brasil, nós vamos ver que na medida em que as pessoas iam aceitando a Jesus como Salvador das suas vidas e também tendo essa experiência dinâmica com o Espírito, isso as impulsionava cada vez mais a ganhar outras pessoas para Cristo. Isso é uma característica muito clara das igrejas pentecostais. Mas eu poderia aqui mencionar algumas características na forma de pregação por parte dos pentecostais, na forma de evangelização dos pentecostais. Primeiro, é a simplicidade. Os pentecostais sempre caracterizaram a sua pregação do evangelho pela simplicidade. Ou seja, em vez de teorizarem acerca do reino de Deus, sobre a própria teologia, os crentes pentecostais são simples, anunciando que Jesus, ele morreu para salvar o pecador. Ponto. E esse elemento, apesar de ser muito simples, ele toca no coração das pessoas, porque essa pregação simples, quando as igrejas pentecostais passaram a surgir, elas atingem aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Então,
Isso dizia respeito não somente à condição espiritual daquela pessoa, mas também dizia respeito à condição social dela, trazendo esperança para a sua vida, mas também esperança para a sua condição social. Então, essa forma de pregar o evangelho sem teorização, sem muita ênfase teológica, não que a teologia não vai ter espaço dentro da tradição pentecostal, ela vai ter espaço, mas num segundo momento. O primeiro momento é exatamente esse anúncio do evangelho de maneira simplória, assim como fazia a igreja primitiva, como nós percebemos em Atos dos Apóstolos. Um segundo elemento que caracteriza a pregação do evangelho pelos pentecostais é a própria oralidade. Nós temos vários autores que vão tratar sobre esse tema dentro do movimento pentecostal, ou seja, os pentecostais valorizam a oralidade, a expressão da fala, principalmente, de modo que isso dava um vigor muito grande na transmissão daquilo que Deus havia feito na vida dessas pessoas. Vejam que essa oralidade ela se encontra muito presente numa prática também pentecostal, que é através do relato de narrativas e de testemunhos. Um cristão, quando ele aceita Jesus em uma igreja pentecostal e Deus começa a fazer um trabalho na vida dele, ele roubava, não rouba mais, ele usava droga, não usa mais, se prostituía, não se prostitui mais, isso o leva a testemunhar na sua igreja, no seu ambiente de trabalho e também na sua família, aquilo que Deus fez na vida dele. Então, esse aspecto da oralidade, dos testemunhos, da narrativa da vida pessoal, é muito importante e se encontra presente na prática de pregação do evangelho por parte dos cristãos pentecostais. Um terceiro elemento que caracteriza a pregação pentecostal e que foi responsável e que é responsável pelo crescimento das igrejas pentecostais no mundo todo a partir da pregação do evangelho é exatamente a adaptabilidade aos diversos contextos sociais e culturais. Ou seja, a igreja pentecostal, as igrejas pentecostais têm uma grande facilidade de adaptação cultural, é claro, não adaptando aquilo que não se adapta ao evangelho. Quando a cultura ela é contrária ao evangelho, é claro que não há como fazer uma adaptação, mas em termos de costumes, de linguagem e de vestes, de rituais, que são costumes dentro do ambiente social, há uma grande flexibilidade por parte das igrejas pentecostais em relação a essa inculturação da mensagem cristã dentro desses ambientes. Veja como as igrejas pentecostais se expandiram de uma maneira muito grande no chamado sul global, naquelas regiões dos chamados países em desenvolvimento, principalmente na África e na América do Sul. Mais um outro elemento mais importante, responsável pela essa expansão do trabalho missionário e evangelístico das igrejas pentecostais é essa valorização, essa confiança no papel do Espírito Santo. Ou seja, aquela crença de que o anúncio do evangelho ele não é feito através da capacidade individual, da minha habilidade de falar, mas era aquela confiança plena de que na medida em que eu prego o evangelho, quem vai convencer, quem vai converter o coração do pecador não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. E daí mais um elemento também, que é o elemento dessa convicção da capacitação do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Então, percebemos que há uma junção de tudo aquilo que nós já estudamos, culminando para esse trabalho, que é o trabalho de evangelização da igreja. Isso mostra porque as igrejas pentecostais cresceram de maneira vertiginosa desde o início lá do século XX até os dias que nós estamos vivenciando. Existe um livro, inclusive, chamado A Próxima Cristandade, de um pensador chamado Philip Jenkins. Philip Jenkins, que é um sociólogo da religião, estudioso da religião, que não é um cristão pentecostal, mas ele fala sobre o crescimento das igrejas pentecostais, do pentecostalismo chamado sul global, nessa ênfase principalmente dos milagres, nessa ênfase nos carismas, e que é uma tendência, não só por ser tendência, mas é uma necessidade das pessoas nos tempos atuais.
Veja que no Brasil, principalmente, né, o crescimento das igrejas evangélicas, hoje nós falamos que há um crescimento nas últimas décadas das igrejas evangélicas no Brasil e na América do Sul, mas esse crescimento ele é o resultado do crescimento das igrejas pentecostais, não é o crescimento das igrejas históricas, é mais o crescimento das igrejas pentecostais e até mesmo das igrejas neopentecostais. Agora, o que eu destaco, o comentarista logo no final ele fala sobre os desafios de hoje em dia, ele fala, Jesus disse, o campo é o mundo, Mateus 13, verso 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então esse é um desafio que a igreja atual tem, no sentido de continuar anunciando o reino de Deus, a salvação a todas as pessoas. E eu acrescento um outro desafio nos tempos atuais, que é o desafio que segue-se ao anúncio do Evangelho, que segue-se a esse compromisso de ganhar almas para o reino de Deus, que é discipular essas pessoas que vêm para a igreja. E aqui nós precisamos fazer uma crítica, no sentido de que as igrejas pentecostais elas não têm valorizado tanto esse trabalho de discipulado. Nós vamos falar sobre discipulado em uma lição posterior, mas aqui talvez seja um desafio que nós devemos tratar. Ou seja, nós temos uma grande capacidade de anunciar o reino de Deus e conquistar essas pessoas, trazendo-as para a igreja, mas temos uma séria dificuldade ainda para dar uma estrutura de vida, um discipulado que seja consistente com aquilo que nós estamos estudando aqui com o verdadeiro pentecostalismo. Então, talvez seja um dos desafios dos tempos atuais. E assim nós vamos chegando ao final dessa lição, na qual nós aprendemos sobre a importância do anúncio das boas novas e o compromisso pentecostal com essa tarefa. Não podemos perder essa virtude, eu destaco, ao mesmo tempo que devemos refletir também no discipulado daqueles que são alcançados pela pregação. Então, espero que essa lição tenha sido rica e importante para a sua vida, porque na próxima lição nós vamos estudar exatamente sobre isso, que é a urgência do discipulado. Então, não perca a nossa próxima lição, que Deus abençoe a tua vida e nos vemos na próxima lição. Lembrando, para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like.